E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Bom, essa história foi recomendada por um comentário no vídeo anterior. E se você não assistiu ainda, dá uma conferida aqui nos cards que eu vou deixar para você assistir. E eu tomei a liberdade de aprimorar algumas coisas, alterar outras, para deixar a história um pouco mais interessante. Mas a síntese da história em si é a mesma. Então, comentem abaixo aí o que vocês acharem, beleza? E antes de continuarmos, né? Não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal e curtir o vídeo para ajudar no crescimento. E conto com o apoio de vocês, galera, é muito importante. Vocês possuem lembranças boas da sua infância? Se sim, perceberão nessa história que às vezes isso pode não ser tão legal assim. Lembro-me de um jogo que meu pai me ensinou a jogar como se fosse ontem. Bastava entrar no armário, fechar as portas e certificar-se de que estava completamente escuro. Fechar os olhos e pensar numa realidade completamente diferente. Em um mundo oposto ao nosso, onde não existiam pobreza, lutas ou doenças, essencialmente ao contrário do nosso. Sempre que chegava a hora do jantar e não havia comida na mesa, papai nos levava para jogar esse jogo. E sempre que eu discutia com a mamãe, ela me pedia para ir brincar de armário com meu irmão mais novo. Isso foi há muito tempo, mas ainda me lembro que o nome do jogo era A Happy Place. Um jogo peculiar que se tornou uma fuga do mundo real. Às vezes, a escuridão do armário escondia mais do que podíamos imaginar. A vida nem sempre segue o roteiro que esperamos. Cresci, me casei com uma mulher incrível e, mesmo com os altos e baixos, mantivemos uma estabilidade. No entanto, a rotina se tornou um pesadelo. A desgraça de um relacionamento que só se mantinha por conta de nosso filho de 8 anos, Jesus. Um convite para uma festa na casa dos vizinhos, uma noite regada a álcool e, de repente, tudo mudou. Várias semanas depois, uma notícia inesperada virou nosso mundo de cabeça para baixo. Os médicos alertaram sobre possíveis complicações, mas quando nosso segundo filho nasceu, a classificaram como um verdadeiro milagre. O sorriso constante no rosto de minha esposa intrigava, especialmente diante da difícil situação de saúde do bebê. A aceitação se misturou com estranheza quando percebi que algo no sorriso da minha esposa havia mudado. O bebê, apesar de suas limitações, trouxe uma alegria que parecia transcendental, renovando o desejo de viver. Nosso primogênito, Jesus, fascinado com a chegada do irmão, testemunhava algo extraordinário. Não menosprezando a importância de cada filho, mas apenas observando a peculiaridade dessa fase de nossas vidas. Uma das poucas coisas que me incomodavam no bebê era o fato de ele nunca dormir. Passava a noite inteira chorando, pedindo atenção, e minha esposa ficava ao lado dele o tempo todo, carregando no braço os frutos do nosso estranho relacionamento pela casa, tentando acalmá-lo. Evidentemente, o pequeno Jesus não suportava ver tanto sofrimento. Para tentar acalmar as coisas, decidi ensinar ao meu filho mais velho algo especial, a Happy Place. Entrei com ele no armário, fechei a porta e pedi que imaginasse um lugar feliz, onde seu irmão estava saudável e nossa casa transbordava de alegria. Ficamos ali na escuridão, apenas a respiração quebrando o silêncio. Ao abrir a porta, vi meu filho sorrir. Parecia que estávamos construindo algo melhor.
Mas o destino nem sempre segue o roteiro que desejamos, né? Então, bom, os gritos da minha esposa na noite seguinte nos tiraram da aparente tranquilidade. Corri até ela e encontrei nosso filho imóvel, pálido, sem respirar. Fomos ao hospital, mas minutos depois de interná-lo, recebemos a notícia devastadora. Depois de tanta luta, nosso pequeno perdeu a batalha. Estava morto. Minha esposa chorava e eu tentava demonstrar tristeza, escondendo a verdade do nosso filho mais velho. Ele só soube da morte do irmão durante o funeral. Jesus, triste e confuso, demorou muito para aceitar essa dura realidade. A situação em casa atingiu um novo patamar de caos. Minha esposa, imersa em lamentos, buscava qualquer motivo para iniciar uma briga. Mal prestava atenção ao nosso filho, como se ele nunca tivesse existido. O luto a consumia, mesmo tendo testemunhado o sofrimento do bebê durante aqueles meses. Ela negava a realidade e direcionava todo o seu ódio para mim. Naquela noite, a insônia me atormentava após uma intensa briga. Precisava relaxar. Foi quando lembrei de um lugar feliz. Enquanto meu filho dormia, entrei furtivamente em seu quarto e adentrei o armário. Fechei os olhos, mergulhando em uma realidade oposta, onde a felicidade envolvia toda a minha família. Permaneci ali por um tempo e a calmaria tomou conta. Ao despertar, saí do armário e percebi algo perturbador. A casa estava completamente diferente. Minhas roupas, antes familiares, haviam mudado. Minha camisa agora estava vermelha e meu short estava branco. A maçaneta da porta estava do lado oposto. Naveguei pelos corredores e me deparei com meu filho de costas. E, ao tocar seu ombro, descobri a verdade. Aquele não era meu filho. A criatura à minha frente era horrível, com o rosto desfigurado. Gritando e com medo, caí no meio do corredor. Minha esposa, uma mulher diferente, apareceu, um sorriso constante em seu rosto. Nada fazia sentido. Voltei para o quarto do meu filho e tranquei a porta. Algo claramente estava errado. Isso com certeza tinha relação com a Happy Place. Tranquei-me no armário, desejando que fosse apenas um sonho. Ao abrir a porta, meu filho ainda estava dormindo. Tudo parecia normal. Foi como acordar de um pesadelo. Então, decidi nunca mais jogar a Happy Place. Lembro-me de chegar em casa, ligar para o meu filho, mas ele não respondeu. Quando subi as escadas, encontrei os dois saindo de dentro do armário, minha esposa e Jesus, ambos radiantes. Algo estava errado, e ela parecia ciente do estranho jogo do meu pai. Mas a aparente melhoria logo deu lugar à paranoia. Minha esposa passava horas no armário, muitas vezes com Jesus. A situação era culpa minha. E até chegava a ouvir uma risada de um bebê. Deduzi que ela estava completamente fora de si, imitando uma criança. Em um momento tenso na sala de jantar, explodi de frustração. Disse coisas terríveis ao meu filho, e algo em mim parecia ter se descontrolado. Quando me aproximei para pedir desculpas, fui atingido na cabeça. Amarrado e amordaçado, minha esposa proclamava que tudo melhoraria. O cheiro de gasolina saturava o ar, e ela
afirmava que iria acabar com essa realidade errada. Arrastou meu filho inconsciente para o armário e, em seguida, fez o mesmo comigo. Lutei em vão enquanto ela banhava ambos em gasolina, afirmando que tudo ficaria bem. Ela fechou a porta do armário e o cheiro de combustível era tão intenso que me embriagava. Sentada ao nosso lado, minha esposa acendeu o fósforo. E a última coisa que me lembro foi de uma forte explosão. Acordei atordoado, gritando, ainda sentindo o cheiro persistente de gasolina. Ouvi a voz de minha esposa na cozinha, Jesus rindo e algo peculiar, o riso de um bebê. Ao chegar à cozinha, deparei-me com minha esposa, com a pele enegrecida, olhos cinzentos e o rosto deformado. Meu filho segurava um bebê nos braços, o mesmo que havia morrido. Tentei correr, mas quando coloquei a mão na maçaneta, ela estava no lugar errado. A cozinha se transformou em um pesadelo distorcido. Minha esposa e meu filho pareciam ter mudado, como se algo tivesse se apoderado deles. Tentei escapar, mas cada movimento era como uma luta contra a realidade distorcida. Enquanto tentava desesperadamente abrir a porta, percebi que algo estava completamente errado. Meu filho ria de uma forma sinistra. A risada de um bebê ecoava, e minha esposa encarava-me com olhos vazios. Cada tentativa de fuga tornava-se mais desesperadora. Eu estava preso em um pesadelo que se alimentava da minha própria realidade. Tentando manter a sanidade, me perguntei: o que aconteceu com a minha família? Em meio a esse caos distorcido, eu compreendi que a busca por um lugar feliz se transformou em uma espiral de loucura. Minha esposa e meu filho não eram mais os mesmos, e a realidade que habitávamos tornou-se um labirinto sombrio de ilusões. Tentei resistir, mas, cada passo, o ambiente se modificava. A risada do bebê, o olhar vazio da minha esposa, a expressão sinistra de meu filho, tudo se mesclava em um pesadelo sem fim. Com o último esforço, consegui abrir a porta. O que se seguiu foi uma visão surreal. A casa, agora envolta em escuridão, parecia desaparecer aos poucos, como se nunca tivesse existido. De repente, o chão começou a se abrir e eu caí num abismo interminável. Quanto mais eu caía, mais rápido meu corpo ansiava por tocar ao fundo. Mas parecia que nunca teria fim. Até que, de repente, como uma alma que cai dos céus na terra, eu acordei com um solavanco, como que num susto. Sabe quando você acorda no meio da noite e sente que sua perna estava levantada e cai de repente te acordando? Foi meio que isso, só que eu não estava deitado. Estava muito escuro e minha coluna doía muito. Um cheiro insuportável de roupa guardada pairava no ar. Então, eu abri as portas e notei que Jesus também estava no armário, acordando logo em seguida e sorrindo. Ao fundo, um som de bebê chorando. Nos entreolhamos e consentimos. Parecia que estávamos construindo algo melhor. Bom, pessoal, esse foi a Happy Place. Eu gostaria de fazer algumas ressalvas. Eu alterei algumas coisinhas e terminei de concluir a história. Algumas coisas ficavam meio que em aberto e outras meio que não faziam muito sentido. Então, espero que tenham gostado, tá? Deixem o seu like aí, se não deixou ainda. Se inscreve no canal e mostra para seus amigos aí que gostam de uma creepypasta. É isso. Até o próximo vídeo e tchau!